Muito bem, hora de oração, tempo oportuno e nós continuamos buscando a presença do Senhor em nome de Jesus. Chegando ao capítulo 9 do livro de Hebreus, lembrando que o livro de Hebreus está mostrando a superioridade, o quanto Jesus é maior e superior aos anjos, a Moisés, a Arão, a lei e assim por diante. Jesus é o fim da lei, não é isso? Romanos 10 e versículo 4. E depois nos mostrando e nos ensinando que nós temos que crer e confiar nele, que ele trouxe para nós uma nova aliança. E o capítulo 9, a partir do versículo 1, ele fala sobre o tabernáculo, que é o tema que eu quero abordar hoje em alguns minutos antes da nossa oração. Tabernáculo. Amém? Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da lei, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido. Muito profunda essa mensagem que nos mostra a descrição, claro, do tabernáculo. Se nós olharmos aqui no capítulo de número 25 de Êxodo, claro, outras referências, mas começando por Êxodo, capítulo 25, versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus se manifestava diante de Moisés com a sua glória no cima, no alto do Monte Sinai, depois a 70 anciãos e a outras pessoas e tudo. Mas aí o Senhor pegou e fez com que eles construíssem por ordenança, então, o tabernáculo, no meio do acampamento das tendas de Israel e das tribos de Israel. O Senhor, então, sairia com a sua glória do alto do monte e viria habitar no meio deles, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E era, obviamente, muito profundo e muito profético tudo aquilo que estava sendo estabelecido por Deus a Moisés, na direção dada a Moisés, para que fosse construído o tabernáculo. Em resumo, o que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma igreja móvel, construída em tais e tais dimensões. Eu não vou entrar em todos esses detalhes, mas em torno de 40 metros de largura e 60 metros de comprimento, com um altar de sacrifício no meio, onde eram sacrificados os animais e queimado os animais em uma grelha de bronze. E depois tinha uma tenda. Essa tenda tinha duas divisões. Então o tabernáculo era composto pelo átrio exterior, o lugar do sacrifício, a primeira cobertura de peles e assim por diante descrita era o lugar santo, e depois o outro local dentro dessa tenda era o Santo dos Santos, como fala Hebreus. Lá dentro ia estar a Arca da Aliança, o propiciatório, estou em Êxodo 25, a mesa, o candelabro, as cortinas, tudo como foi determinado realmente a Moisés, como eram as peles, as tábuas, as colunas, o altar dos holocaustos, o átrio exterior do tabernáculo, como ele seria, as vestes dos sacerdotes. Aí já estou em Êxodo, no capítulo de número
28, a forma das cerimônias e das ofertas e consagrações, como elas então se dariam. E aqui o escritor de Hebreus, ele resume, respaldando toda essa visão do tabernáculo, a sua grandeza, porque a glória de Deus se manifestava no tabernáculo, a coluna de nuvem se manifestava no tabernáculo, a coluna de fogo, que eram símbolos assim tácitos da manifestação do sobrenatural de Deus para Israel. Tudo deixou de se apresentar no alto do monte, passou a se apresentar no meio deles, no tabernáculo. Então, quando eles recebiam o sinal de Deus e a nuvem se movia, era o sinal de que o tabernáculo precisava ser desmontado, e aí os descendentes da família de Levi, da família de Moisés, eram responsáveis por carregar o tabernáculo, Gerson, Merari e Coate, né? Os três responsáveis, cada um pela parte física, outra pela parte do transporte, outra pela parte dos sacrifícios, assim por diante. Era muito bem estruturado e organizado tudo aquilo que girava em torno do tabernáculo, sobretudo a lei rigorosa para o acesso que ali então era estabelecido, como nós vimos aqui de maneira clara no capítulo de número 9 e versículo 6. No lugar santo entravam os sacerdotes comuns, né? Eles poderiam entravam no tabernáculo os sacerdotes para realizar serviços sagrados, mas uma vez por ano, somente versículo 7, o sumo sacerdote, ele entrava sozinho, não sem sangue, para oferecer por si e pelos pecados de ignorância de todo o povo. Esse sumo sacerdote vai descrever lá o livro de Êxodo, demais livros. Se ele entrava, ele tinha nas suas vestes sinos que eram amarrados, que eram presos, e ele entrava amarrado por uma corda. Caso ele faltasse de alguma maneira em sua consagração, observação daquele rito para com Deus e morresse lá dentro, ninguém podia entrar. Olha que coisa. Então ele poderia ser puxado por essa corda e os sinos anunciariam ou deflagrariam que ele não estava mais se movendo lá dentro, não é? Então, muito interessante essas coisas todas. Com relação ao tabernáculo, o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Muitas pessoas encontram uma relação nessas três palavras, nesses três elementos do tabernáculo, ou da triunidade de Deus, ou dessa composição também de três com relação ao homem. Mas eu acho muito pertinente observarmos o versículo de número 5, porque fala a palavra de Deus sobre a arca da aliança que estava dentro do tabernáculo. E muitas pessoas confundem isso. A arca da aliança estava lá dentro, era uma urna coberta de ouro. Sobre essa urna havia o propiciatório. O propiciatório era uma tampa da arca. Sobre o propiciatório saíam 2 querubins. Esses querubins, eles estavam ali, diz a palavra do Senhor, querubins de ouro, que o Senhor se manifestava em meio aos querubins, trazendo a mensagem, a palavra de santificação do povo para com aquele sumo sacerdote que havia ali entrado então. Agora é interessante, o versículo 5 diz que havia um conteúdo dentro da arca da aliança. E qual era o conteúdo? Primeiro, o maná. Imagine, eles tomaram uma porção do maná. O maná era o alimento que Deus deu a Israel através de Moisés, que caía dos céus como geada a cada madrugada, e era como sementes que cobriam a face da terra. Eles colhiam aquilo, e aquilo Israel se alimentou por 40 anos no deserto. Eles tomaram uma porção do maná, colocaram dentro da arca. Segundo, eles colocaram também o bordão de Arão. Interessante, o bordão de Arão, houve uma certa disenção entre os príncipes das tribos de Israel, querendo requerer para eles também o sacerdócio, ou como Deus falasse também por intermédio deles, haja visto que o próprio Espírito de Deus havia se manifestado sobre outras pessoas, não somente sobre Moisés e Arão. Mais precisamente está lá no livro de Números, no capítulo 17. E o Senhor então trouxe a eles, vamos dizer, um desafio, uma prova, um tira-teima daquilo que era realmente a eleição da tribo de Levi na
herança de Moisés, que era o irmão de Arão, e de Arão, assim por diante. E qual era esse desafio? Todos os príncipes das tribos, 12 tribos, cada um trouxe o seu bordão, o seu cajado de pastor para colocar diante do Senhor lá no tabernáculo. E pela tribo de Levi trouxe também o seu varão, o seu cajado, Arão. E aí, para que houvesse essa tirateima, essa prova dessa eleição realmente daquele sacerdócio, o bordão que florescesse, esse era da tribo eleita pelo Senhor. E aconteceu exatamente dessa maneira, de um dia para o outro. O bordão de Arão floresceu, diz a palavra do Senhor, e dava amêndoas. Imagine só você, um pedaço de madeira que estava morta e que havia sido cortada há muito e muito tempo, de repente passou a florescer e gerar ali amêndoas. Eu acho muito, muito tremendo isso, né? Versículo de número 5, de Números 17, o bordão do homem que eu escolher, dizendo o Senhor, esse florescerá, assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós outros. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus príncipes que deram bordões, cada um lhe deu segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Versículo 8, no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava amêndoas. Dessa maneira, o Senhor fez calar as murmurações e os rebeldes e testificou e confirmou realmente a eleição de Arão e da sua descendência da tribo de Levi. O que é muito importante aqui, queridos, é que de uma noite para o dia, de um dia para o outro, tudo pode acontecer diante de Deus. O que estava morto pode ressuscitar. Um pedaço de madeira que estava carregado na mão daquele homem subindo o monte para lá e para cá de um pastor. Diante da presença do Senhor, ele se tornou um grande sinal. Sem água, sem terra, sem estar plantado, sem nada. Um ramo, uma madeira que havia sido arrancada, um pedaço de pau. Mas diante do Senhor, pelo seu plano de eleição e de escolha, pelo seu propósito, ele floresceu, inchou os gomos, floresceu e dava frutos. Então, a grandeza da revelação de Deus no tabernáculo, na Arca da Aliança, é a grandeza da obra do Cristo, Filho de Deus, que é a nossa aliança, a nossa Arca da Aliança. Amém? Que preserva o maná, porque o maná apodrecia, mas na arca ele não apodrecia. O cajado de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Então ali estava representado de várias maneiras o Senhor Jesus. Amém? O pão da vida, estava representado o cajado de Arão, a autoridade do Senhor, estava ali representado o sacerdócio superior que viria de Cristo e as tábuas da lei. Ele mesmo é a lei. E o apóstolo João capítulo 1, o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Amém? Então essa grandeza que eu creio e considero de Hebreus 9, o versículo de número 5, e que essa graça e esse favor, nesta ótica e nesta revelação, nesta visão, a despeito de todo o estudo que poderia ser feito em pormenores sobre o tabernáculo, que é um estudo tremendo de Deus. O próprio escritor de Hebreus, ele diz, né? Olha, em outra oportunidade, ele diz assim, dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, falando sobre cada um dos elementos do tabernáculo, sobre o ouro, prata e bronze que tinha nos portais e todas as peles, todos os significados, né? Mas o que eu acho que realmente é preponderante ao nosso coração é, em primeiro lugar, essa porção. De um dia para o outro, o cajado de Arão floresceu, porque Deus queria dar um sinal, o Senhor queria demonstrar o seu propósito, eleição e escolha, e de um dia para o outro, muitas coisas podem acontecer na nossa vida, aonde? Na presença do Senhor, em nome de Jesus. E a segunda grande coisa importantíssima que existe aqui, a despeito de todos os detalhes, é o versículo 8. Querendo dar isto a entender o Espírito Santo, que ainda é o caminho do santo lugar, né? Não se manifestou.
enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Aqui ele menciona o poder e a obra e a ação do Espírito Santo de Deus, que está sobre nós e que está agindo em nós, em um caminho que ali era trilhado por aqueles sacerdotes e por aquele sumo sacerdote para conduzir a Cristo. O Espírito de Deus está agindo e interagindo em nossas vidas para nos conduzir e para nos levar à grandeza do nosso Deus. Vamos orar por cada situação que você tenha hoje, e eu quero interceder para que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim e de você, e as situações que precisamos, em nome de Jesus, por mais impossível que pareça, com temor diante do Senhor, possam acontecer de um dia para o outro. Um cajado possa florescer e aparecer o seu fruto de uma hora para outra. De repente, muitos dirão, mas na presença do Senhor, Ele sabe o quanto você tem esperado e o quanto temos tido também esta necessidade que todas as deformações de males e de incredulidade sejam filtrados nessa hora pela ação, versículo 8, do Espírito Santo de Deus que nos conduz por esse caminho à nossa promessa, ao nosso Cristo, ao nosso Salvador, em nome de Jesus. Pai de amor, em nome de Jesus, me ensina mais sobre a grandeza desta mensagem, dessa condição simbólica do tabernáculo para a edificação da nossa fé em Cristo Jesus, porque sabemos nós que o Senhor transcendeu o tabernáculo de Moisés, que o Senhor transcendeu o tabernáculo dado aos príncipes de Israel. Bem sabemos nós que o Senhor transcendeu o templo de Salomão e que o Senhor transcendeu a cruz pela ressurreição do seu Filho, porque o Senhor hoje habita em nossas vidas como vasos de barro, uns para honra, outros para desonra, mas está aqui o teu servo, e creio, Pai, há uma vocação e um chamado sobre a minha vida, uma unção sobre a minha vida, e nisto, a exemplo daqueles sacerdotes, a exemplo daqueles ministros, a exemplo daqueles discípulos levantados em Atos dos Apóstolos, eu quero em nome de Jesus interceder, pedir, Senhor, a cada servo, por cada servo e por cada serva tua, a tua graça, o teu favor, venha o teu tempo e o teu propósito sobre eles, Senhor, para que não sejam roubados, destruídos pela loucura da alma, pela ilusão da religiosidade, mas a revelação da tua obra, da grandeza do Senhor, possa ser confirmada nos corações, para terem experiências que fazem estremecer completamente a carne em sua presença, porque não precisamos de outro sumo sacerdote, senão o Cristo, Filho do Deus vivo, está assentado nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Ao seu nome a honra, ao seu nome a glória, ao seu nome o louvor. Diante dele, a nossa arca da aliança. Diante dele, a palavra viva revelada. Diante dele, a maior autoridade. Ele disse, toda autoridade me foi dada, Mateus 28, nos céus e na terra. Ele, o pão da vida, possa nos alimentar, possa também nos coroar de autoridade contra os males, contra as fraquezas, contra os momentos de tempestades e de momentos onde somos impressionados ou levados a situações de desistência. Ele nos alimente, Ele nos cubra de autoridade, nos revestir de poder, em nome de Jesus. E venha o Senhor confirmar sua palavra, como está escrito em Hebreus capítulo 8, guardada na nossa mente, escrita no nosso coração, para que não sejamos roubados na vocação, no chamado para esta visão, no desejo do amor para o próximo, para a salvação do caído e do perdido, da maneira com a qual a boa semente do Senhor floresceu em nossas vidas e tem frutificado, possa alcançar tais e tais em muitos lugares, em nome do Senhor Jesus, e possa transcender as barreiras do bairro, do município, do estado, e por que não da nação, e por que não do continente. Eis-me aqui, Senhor, confirma a tua obra, manifesta o teu poder, conduz pelo teu Espírito, em nome de Jesus.
e dá-nos a conhecer a revelação destes segredos. Estavam ocultos e escondidos no tabernáculo, mas apontavam para o Cristo, apontavam para a cruz. O sacrifício do ato exterior é o sacrifício do Cristo, Filho do Deus vivo. A obra feita pelos sacerdotes comuns no lugar santo é a obra, Senhor, daquele que zela, é a obra daquele que cuida, é a obra daquele que intercede. E o trabalho do sumo sacerdote ao adentrar a última das cortinas e entrar no Santo dos Santos e receber a visitação do Senhor em meio aos querubins é o símbolo da grandeza do Cristo, do Deus vivo que está sobre nossas vidas e que nos criou este acesso direto, e se tornou este caminho de acesso direto ao trono da glória do Pai, ao trono da graça do Pai, como está escrito em Hebreus 4, para que dele possamos receber dádivas e bênçãos, e possamos ser achados íntegros em santificação, temerosos da sua grandeza, em nome de Jesus, e não, Pai, em medo de Satanás e seus demônios, mas aqui está a intercessão daqueles que esperam respostas, aguardam liberações, precisam de milagres, que estão além de suas forças e que necessitam da sua intervenção, para que alcancem conexões. Senhor, o coração do rei está nas tuas mãos, o coração da esposa, Senhor, desviada, está nas tuas mãos. O coração, Senhor, do pai, do esposo, dos filhos está nas tuas mãos. E o querer e o realizar vem de ti. Manifesta, Senhor, onde chegar esta mensagem, esta oração. Manifesta, manifesta, manifesta o teu poder, o teu propósito. Eu creio, vidas receberão e pessoas alcançarão esta dádiva ao teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. É grandiosa e tremenda a manifestação da presença do Senhor, em nome de Jesus. Receba. Fica com Deus.